Boa noite, minha gente querida. Obrigado por mais uma vez fazer parte do culto da Igreja Bíblica Brasileira. Eu estou muito feliz porque hoje eu estou recebendo você aqui na minha casa. Você me recebeu tantas vezes aí na sua casa para compartilhar a palavra de Deus e hoje nós vamos fazer essa troca aqui juntos. Então seja muito bem-vindo. Eu quero encorajar você a ser um missionário digital e compartilhar o conteúdo bíblico que nós estamos produzindo aqui. Vamos orar e em seguida meditarmos na palavra de Deus. Pai, muito obrigado pelos meus irmãos e irmãs, pelo privilégio de compartilhar a sua palavra com eles. Que o Senhor possa, pelo poder do teu Espírito Santo, nos dar um coração que seja solo fértil e que a semente da sua palavra possa produzir fruto, muito fruto e fruto que permanece. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu tenho certeza que alguma vez você já ouviu falar de catastrofização do pensamento. É aquela alteração cognitiva que faz com que a pessoa sempre pense que algo vai dar errado. Em outras palavras, que as coisas vão terminar de modo catastrófico. O que quer que aconteça, que venha ao seu encontro, se é uma brisa para ele, vai terminar em tempestade. É mais do que um pensamento negativo, é realmente essa sensação de que o fracasso é inevitável e irreparável. Talvez você conheça pessoas assim, talvez você esteja vivendo uma experiência assim. Os estudiosos da mente humana, eles dizem que por trás daqueles que se sentem frustrados, deprimidos, depressivos, esse pensamento catastrófico, ele está sempre ali, presente, como um fantasma, como uma labareda sempre acendendo a mesma fornalha. Algo vai dar errado e vai dar muito errado. E essas pessoas com sensação de serem fracassados, deprimidos, depressivos, elas estão presentes pelo mundo afora. Mas o Brasil, segundo os dados estatísticos, ele é o campeão da América Latina de deprimidos. Nós temos um exército de milhões de pessoas deprimidas. Mas aqui está o problema. Muita gente, quando pensa em deprimidos, em depressivos, acha que é gente fraca, que são pessoas que de alguma maneira eles não têm a força necessária, o tutano necessário para lidar com as dores da vida. Mas será que é assim? Eu acredito que não. E eu acredito que não porque a Bíblia nos ensina algo completamente diferente. Por exemplo, a Bíblia nos fala de Moisés. Será que Moisés era fraco? Moisés liderou 2 milhões de pessoas saindo do Egito. E no livro de Números, nós vemos um Moisés completamente arrasado, pedindo a morte, dizendo: Deus, eu não aguento mais, tira a minha vida. O que dizer do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, várias pessoas já disseram, ele mereceria um Nobel de comunicação, o maior missionário de todos os tempos, o homem que levou o evangelho para a Europa e para o mundo conhecido da época. Mas na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que passou por tribulações tão agudas na Ásia que ele chegou a se desesperar da própria vida. E Jeremias, o profeta Jeremias, quando lemos o seu livro, ele diz que está tão exausto que ele não suporta mais. Sentir-se deprimido, sentir-se fracassado, sentir-se depressivo, não é privilégio de gente fraca, não é privilégio de gente rebelde. Pessoas piedosas, santas, gente dedicada e forte pode se sentir deprimida, depressiva, frustrada e arrasada. Um personagem da Bíblia que ilustra muito bem isso é Elias. Você lembra que Elias, o nome dele já começa a anunciar a mensagem de Deus, é um nome teologicamente correto, porque o nome dele significa Yahvé é Deus. Quer dizer, é monoteísta, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Libertador, é o Deus da Aliança, é o Yahvé, está tudo certo. A vida dele é de uma carreira meteórica do ponto de vista ministerial. A sua experiência é cercada por fenômenos sobrenaturais o tempo todo. Uma vez
veio 2 expedições de guardas querendo prendê-lo injustamente. O que ele fez? Ele simplesmente pediu fogo do céu. Ele disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu agora e consuma esses homens. E por 2 vezes o fogo desceu do céu e consumiu aqueles homens completamente. A 3ª expedição de soldados teve que ir lá e pedir gentilmente pela misericórdia do profeta para que o acompanhassem. E assim ele fez. Ele ressuscitou o filho de uma viúva. Pense nisso, ele ressuscitou um morto. Além disso, ele desafiou 450 profetas falsos. Não 4, não 10, não 100, mas 450. E ele tinha tamanha convicção, tamanha fé, que a proposta dele era muito simples. O desafio dele era, vamos restaurar aqui um altar, vamos colocar sobre o altar um sacrifício, e cada um de nós aí clama ao seu Deus. Vocês, centenas, clamam a Baal pedindo fogo do céu. O Deus que responder mandando fogo do céu é o Deus verdadeiro. E o texto nos diz que eles passaram ali o dia todo se autoflagelando, clamando, e ele ainda zombava deles, tamanha era a sua convicção que Yahvé, o Senhor, iria responder. Ele dizia, chama mais alto, grita mais alto. Quando chegou a vez dele, ele ainda jogou água no altar para tornar a situação mais difícil. Mas quando ele clama, o fogo desce do céu e consome tudo aquilo. E ele passa ao fio da espada os 450 falsos profetas de Baal. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que Elias era um profeta de ferro. Um homem firme, um homem forte. Mas quando vamos para a sua história, ele enfrentou crises, dificuldades, sensação de fracasso, sentiu-se deprimido e depressivo. Veja o que a Bíblia nos diz no 1º livro dos Reis, no capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Bom, evidentemente esse homem está frustrado. Qual seria a sua frustração? Eu imagino que ele tinha expectativa que Jezabel, diante daquele milagre tão grande de descer fogo do céu e consumir o altar, o sacrifício e a rendição e o extermínio de todos aqueles profetas, que aquela mulher se emendaria, que ela entenderia que o Senhor é Deus, que o Deus de Elias é o único Deus. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, ela ainda enviou uma mensagem a ele ameaçando tirar-lhe a vida. Essa frustração me parece que foi tão grande, essa experiência de estresse foi tão grande para Elias, que nós encontramos esse homem que enfrentou literalmente exércitos. Esse homem que ressuscitou um morto. Esse homem que viu o fogo descer do céu. Mas ele ficou tão estarrecido que o texto nos diz que ele temeu. E por medo, fugiu. E a mente dele, a sua capacidade cognitiva está tão catastrófica que as suas decisões não são as melhores. Ao invés de buscar a Deus, ele foge. Ao invés de levar consigo seu companheiro, ele deixa o companheiro no caminho e segue sozinho para o deserto. A pior coisa que uma pessoa que está vivendo uma crise de depressão ou sentindo-se fracassado e deprimido, a pior coisa que ela pode fazer é isolar-se. É exatamente o que ele faz. Ele se isola. Uma das lições que eu aprendi na vida é que nós não devemos cortar uma árvore quando é o inverno. Sabe, quando você olha para uma situação, as folhas estão secas, parece que não tem mais vida, e você diz, quer saber, eu vou passar o machado nisso, eu vou cortar isso de uma vez. Não faça isso, espere até a primavera. Pode ser que novamente você veja os frutos surgirem. Não tome decisão quando a sua mente está confusa, quando você se sente fragilizado.
No quadro dele, nós vemos essa experiência de estresse tão aguda que os estudiosos chamam de uma neuroinflamação, que causa esse tipo de sentimento e de sensação que ele está vivendo. Esse é o quadro dele. Você olha, ele tem medo, ele foge, ele se isola, ele se sente sozinho, exausto e com pensamentos de morte. Elias está vivendo isso, essa catastrofização mental. Mas apesar dele ter fugido por 160 quilômetros até Berseba, apesar dele ter abandonado o seu posto, apesar de ter fugido e desistido da sua carreira, Deus não desistiu dele. E Deus foi com ele. E quando continuamos lendo o texto, nós vemos que um anjo do Senhor o tocou enquanto ele dorme embaixo de um arbusto, embaixo de um zimbro, cansado da vida, um anjo tocou-lhe. E preparou para ele pão sobre brasas e água. Deus deu a ele todos os nutrientes físicos e toda a hidratação necessária. E a voz que lhe era necessária também, porque Deus fala com ele por pelo menos 2 vezes nesse texto. Veja, na Bíblia nós aprendemos que Deus cura pelo menos de 3 maneiras. Deus cura de modo natural, isso é, com repouso. O salmista costumava dizer que Deus afofa a cama do enfermo. Isso é, Deus prepara aquele momento para que naturalmente a pessoa se recupere. Segundo, Deus cura por meio medicinal. Você se lembra quando Timóteo reclamava das suas frequentes dores estomacais? O apóstolo Paulo escreve em sua carta e diz assim: não tome apenas água, mas toma também com um pouco de vinho. Porque a água naqueles dias era insalubre e o vinho era utilizado como uma espécie de antisséptico natural. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, por conta das tuas frequentes dores estomacais, tome esse medicamento. Terceiro, Deus pode curar por meio sobrenatural. O que nenhum de nós tem o poder para fazer é determinar a Deus como Deus agirá. Afinal de contas, há um único Deus, e não sou eu e nem você. E no caso de Elias, nós vemos que Deus providenciou para todas as suas necessidades, física, emocional e espiritual. Veja o que ele diz no capítulo 19. O que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 13, parte C. O que você está fazendo aqui, Elias? Por 2 vezes Deus pergunta ao profeta, o que você está fazendo aqui? A essa altura ele está dentro de uma caverna, isolado, fugindo, com medo, pedindo a morte, imaginando o pior dos cenários, e Deus diz, o que você está fazendo aqui? Por 2 vezes Deus faz essa pergunta tão terapêutica. Deus está presente e ajuda o profeta a fazer um exercício de introspecção e entender quais eram as suas frustrações, o que estava produzindo essa angústia, o que estava fazendo com que ele projetasse catástrofes na sua vida. Afinal de contas, a vida dele não estava nas mãos de Jezabel. A vida dele estava nas mãos de Jeová, assim como a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus, e o nosso Deus cuidará de nós. É muito interessante que durante essa experiência de reconstrução, ele tem visões espetaculares como o terremoto, como o fogo sobre a penha, ele ouve tempestades, mas ele diz que Deus não estava em nada disso, nem no fogo, nem no terremoto, mas Deus estava num sussurro tranquilo. A voz de Deus, tranquila, presente, dizendo, o que você está fazendo aqui? Pensamos algumas vezes que Deus estará presente se algo espetacular acontecer à nossa volta. Mas muitas vezes Deus está presente num sussurro discreto, na brisa que sopra o cabelo, num carinho, num cafuné celestial. Deus está presente. Então não importa que frustração estejamos vivendo ou que dificuldade, não importa se tentamos fugir de Deus, se desistimos de Deus, Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu de você. E Ele vem ao seu encontro, aonde quer que você esteja,
debaixo desse zimbro, pensando apenas em destruição, em desconstrução pessoal, ou isolado dentro dessa caverna, Deus vem ao seu encontro e Ele está com você. Eu li a história desse jovem chamado Rafi. Ele era um tradutor entre os vietnamitas e ele costumava traduzir para missionários americanos. E quando na década de 50 aconteceu a guerra entre Estados Unidos e os vietnamitas, ele foi preso, porque ele era suspeito de servir ao exército americano. Por conta disso, tiraram dele todos os livros de língua inglesa. Tiraram a Bíblia, tiraram livros devocionais, tudo. E jogaram ele numa prisão suja. Nos primeiros dias ele orou pedindo libertação, nada aconteceu. E com o passar dos dias, uma mágoa, uma frustração, ele foi sentindo deprimido. Ele já não orava mais, não pensava nas coisas de Deus e não tinha mais interesse. Talvez Deus sequer existisse, ele dizia. Mas um dia, quando ele foi designado para limpar as latrinas dos soldados, quando esvaziava uma lixeira, ele viu um pedaço de papel e teve a impressão que no título estava em inglês Romanos. E ele pegou aquilo e colocou no bolso. Levou para o seu quarto e lá debaixo do seu mosquiteiro, com uma luz bruxuleante, ele começou a ler. Era de fato a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e ele leu: "Todas as coisas, porém, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito." Quando olhamos para a vida de Elias, nós vemos que no meio de toda essa dificuldade, de toda essa depressão que ele enfrentou, Deus estava trabalhando na vida dele. Quando enfrentamos uma crise e respondemos à crise da maneira de Deus, nós saímos da crise um pouco melhor. E é isso que eu creio que Deus fará. Nós sairemos de tudo isso um pouco melhor. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por suas bênçãos, agradeço, Senhor, pela sua palavra, agradeço pela vida de Elias, que nos ensina, Senhor, que mesmo grandes pessoas podem enfrentar grandes frustrações. E nesse processo de enfrentar frustrações, essas pessoas podem, Senhor, acabar se sentindo deprimidas, depressivas e com o sentimento, Senhor, de que há sempre uma catástrofe ali adiante. Que essa história possa nos fazer lembrar que o Senhor cuida de nós, que nós não estamos desamparados. E assim como ao longo da história o Senhor cuidou de tantas pessoas, o Senhor continua cuidando de nós. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu quero encorajar você a ser um missionário digital. Se essa mensagem edificou a sua vida, lembre-se que com um clique, você pode transformar a vida de alguém. Então, aperte esse botãozinho compartilhar e envie essa mensagem para sua rede de amigos. Deus abençoe você. Graça e paz, boa noite, meu irmão. Firmes aí? Aí um domingo de honras e glórias ao Senhor em nome de Jesus, não é? Eu gostaria agora de compartilhar com você algumas ideias sobre as nossas ofertas e os nossos dízimos, não é? Como compartilhei pela manhã, nós temos lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, a passagem onde uma viúva, com os seus afazeres, com as possibilidades que ela tinha, ela abasteceu ao profeta Elias. E ali Elias deu sequência na sua obra e na sua jornada, mas aquela viúva, e o trabalho dela foi tão importante que lá a passagem ficou retratada na palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 23, o Senhor Jesus fala sobre as ofertas e sobre os dízimos. E lá ele retrata que, olha só, além de dizimar, e ele deixa claro isso, gente, além de dar a 10ª parte, vocês têm que amar. Agora, nós temos feito isso, nós temos verdadeiramente amado, tal qual Jesus nos ama? Então, olha só, Jesus nos direciona, amém? Primeiro passo, amem. Amem tal qual eu vos amo, novo mandamento, e ofertem. Sim, dizimem, deem a 10ª parte, para que a obra continue sendo feita e para que vocês façam parte deste projeto e deste intuito. Olha, meu irmão, a comunidade, a igreja bíblica, aliás, as igrejas, elas precisam da tua oferta. Elas precisam da tua contribuição. Então fique firme e continue sendo
ofertante dizimista na tua comunidade, na tua igreja, para os da igreja bíblica, na igreja bíblica. E já vou adiantar, os irmãos da igreja bíblica, eles têm sido fiéis, eles têm sido sim fiéis na oferta e no dízimo, e honras e glórias ao nome do Senhor por conta disso. E eu te incentivo a continuar na tua fidelidade nesta área, amém? Seja firme e fiel, meu irmão, não se desvie nem para um lado e nem para o outro, sabendo que o Senhor nos dará sempre a provisão. Amém? Eu gostaria de orar com você. Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado e renovo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá em ofertar e dizimar. Que possamos, sim, Pai, nos manter fiéis nesta área, mesmo diante, às vezes, das tribulações e das dificuldades que o mundo nos apresenta, que a nossa retidão contigo, Senhor, não venha a ser abalada. Guarda, Senhor, também a esta igreja, para que ela possa ser, Senhor, e ter o direcionamento correto para cada real levantado, para que almas venham a conhecer a verdade do Evangelho. E aí, Senhor, que teu Espírito Santo faça o trabalho, trazendo conversões e santificação em nome de Jesus. Guarda, Senhor, colocamos agora na parte final das nossas súplicas, guarda, Senhor, aqueles que perderam o emprego, aqueles que tiveram uma diminuição de rendimentos, guarda cada um, Pai, para que todos tenham discernimento no conduzir a área financeira e sejamos, ó Pai, plenos e repletos em Ti, prósperos segundo a Tua palavra. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu irmão, fica na paz do Senhor. Você vai receber agora aí com o diácono Alexandre uma importante mensagem, te auxiliando no manejo das ofertas e dos dízimos, conhecendo e ampliando mais o teu conhecer da igreja bíblica. E se você está passando por dificuldades, olha só, dá um alôzinho. Vê lá com o diácono Alexandre como, mas dá um alôzinho, porque juntos nós vamos caminhar contigo em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com meu filho Noah e a gente está muito feliz que vocês estão aqui com a gente essa noite. E a gente espera que vocês tenham realmente gostado da pregação dessa noite aí sobre o profeta Elias. Estamos num momento muito difícil, né? E que os ensinamentos dessa noite aí possam ter impactado as nossas vidas, né? E que a gente possa ter uma mudança prática na nossa vida, né? Com os ensinamentos de hoje. Tá bom? E se você gostou da pregação, eu tenho um desafio para você. Tá? Você poderia deixar um comentário aqui para nós. Tá? Eu tenho certeza que o pastor Leandro está assistindo esse culto aqui e ele vai ficar muito feliz, sabiam? De estar ouvindo os seus comentários, de estar lendo os seus comentários, né? De estar vendo o que vocês aprenderam com essa mensagem, o que essa pregação aí mudou na vida de cada um, tá bom? Então deixe um recadinho pra gente, tá? Passe alguns minutinhos aí, escreva que a gente vai ler e vai ficar muito feliz de saber o que vocês têm para falar com a gente. Tá? Enquanto isso, eu tenho uma pergunta aqui para o Noah e para vocês também, hein? Ô Noah, você sabia que você pode ser um missionário digital? Então, tanto você, filho, como o pessoal que está nos assistindo aqui, todos nós podemos ser missionários digitais nesses dias. Como vocês podem imaginar, né, tem muita gente que está passando por dificuldades e que precisam estar ouvindo aí uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. E não sei se vocês sabem, mas a IBB tem uma presença muito forte aí nas redes sociais. E eu vou até compartilhar com vocês aqui, começando pela nossa página do Facebook, tá bom? Então, tanto aqui no Face, no Instagram, no YouTube, a gente diariamente tem postado conteúdo, postado devocionais, vídeos, versículos, para que a gente possa nos edificar durante esse tempo que estamos em casa, né? E para você ser um missionário digital, tudo que você tem que fazer é dar um clique e compartilhar o nosso conteúdo com a sua rede de amigos, tá bom? Então aqui, ó, na nossa página, né, você consegue ver toda a nossa programação, a gente tem a live, né, da Esperança, que quase todos os dias às 9 horas, com umas conversas bem interessantes que o Vagninho está tendo com os convidados. E tudo que você tem que fazer é compartilhar, é clicar nesse botão aqui de compartilhar em alguma de nossas publicações, e essas mensagens aqui serão compartilhadas com seus amigos da sua rede social. E a gente não sabe, gente, qual o impacto isso daqui pode ter na vida de alguém que está passando por uma necessidade, alguém que perdeu um emprego, alguém que não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai comer amanhã. Então, a gente conta com a sua ajuda aí para que possamos todos juntos sermos missionários virtuais. Você está dentro dessa, Noah? Eu tô. Você ainda não tem o Face, né? Mas uma vez que você tiver, você pode entrar nesse time também, tá bom? Pode deixar. Tá, joia. E uma coisa que o Noah já conhece também, que ele já
tem visto aqui comigo é o nosso site, tá bom? E enquanto a gente muda aqui para o nosso site, eu tenho uma mensagem para os visitantes. A gente queria agradecer muito a presença de vocês aqui, vocês que estão assistindo aí o culto pela primeira vez com a gente, tá bom? A gente está muito feliz e a gente quer te conhecer. Então, se você é visitante, deixa um recado aqui para a gente no chat, no Facebook também, ou você pode ir no nosso site, tá? Então é ibbmogi.com.br, aqui no nosso menu da igreja tem boas-vindas, e aqui você vai encontrar um formulário, onde você pode colocar o seu nome, telefone, se tem algum pedido de oração, e a gente da liderança vai poder entrar em contato com você para nos conhecermos melhor aí durante a semana, tá bem? E aproveitando aqui no site também, nós temos toda a nossa programação online, tá bom? Então aqui no IBB Online a gente consegue ver tudo o que acontece. A nossa igreja está mais viva do que nunca, tá? Então a gente não parou. Todos os nossos ministérios estão funcionando, estamos tendo sessões pela internet. Então se você ainda não sabe como acessar, aqui está toda a informação. E qualquer dúvida que você tiver, fala com a gente, tá bom? E por fim, o Vagninho falou sobre dízimos e ofertas, né? Como é importante, como a igreja ainda precisa da ajuda de vocês aí, né? Com as suas ofertas, com os seus dízimos. E aqui no site, nessa parte de contribuição, você vai encontrar todas as informações bancárias aí da igreja. E caso você queira fazer a sua doação com o seu cartão de crédito, você pode clicar nesse botãozinho aqui do PagSeguro também. Amém, pessoal? Então, de novo, muito obrigado pela presença de vocês. O culto ainda não acabou, a gente vai ter ainda 2 louvores aí pela frente, tá bom? Então continuem com a gente, lembre-se de deixar os seus recados para o pastor Leandro aqui no chat do Facebook, tá bom? E durante a semana aí, acesse as redes sociais, veja o conteúdo que estamos postando e compartilhe, tá? Entre com a gente nessa batalha aí, vamos ser todos juntos missionários digitais. Fiquem com Deus e uma ótima semana para todos. Tchau, tchau. Vamos louvar ao Senhor. Essa é fácil, hein? Quem sabe canta. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Correr perante o teu trono, minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Cante, te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar, te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar, te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu.
receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Glória a Deus.